Boa noite, meus amados. A paz de Cristo Jesus para todos, queridos amados irmãos. A paz de Cristo e uma boa noite abençoada para todos. Todos irmãos, né? Estou dando uns ajustes aqui que estou tentando ver o que é que dá. Para todos, queridos amados irmãos. E todos amigos. E todos aqueles que irá nos ouvir, uma boa noite de salvação para todos. Quem vos fala aqui é vosso amigo e irmão em Cristo, pastor Daniel. Pastor Daniel, né? No programa Palavras da Verdade. Ainda agora terminei de fazer uma live. Terminei de fazer uma live para o Facebook, né? Calor. No Facebook. E vamos continuar. Amados, eu me sinto alegre por estar junto convosco nesta noite, como as demais noites. E também eu sei também que essa hora não é mais hora de fazer live. Não é uma hora muito propícia para live. Já é o quê? 9h30, né? 9h25. Palavra da Verdade. Palavras da Verdade. É o nome do nosso programa. E nós estamos aqui no DDD 19, né? Na região de Campinas, por aqui. E é um prazer estar falando com vocês. Eu agora terminei uma live que eu acabei de falar, no Facebook, né? Facebook. E Deus está nos abençoando. E também eu fico analisando e pesquisando. Já acabou o jornal já também. Jornal. Eu gosto de ver as coisas que estão passando também, né? Como é que o mundo está andando ao contrário, né? Nós só escutamos mais o quê? Só escutamos mais política. Política. É mais política. E eu vejo mais breve uma terceira guerra mundial. Não estou profetizando isso. Olhe bem, não estou profetizando isso. Mas o que eu posso ver é quase uma terceira guerra mundial. Ou uma revolução dentro do Brasil, né? Revolução dentro do Brasil, pelos fatos que têm sido ocorrido. E a todos vocês que estão assistindo nossas lives, eu desejo saúde, paz, felicidade para todos vocês. Porque nós estamos passando dias maus. Dias maus. E hoje em dia o homem se preocupa mais, nós nos preocupamos mais com a parte financeira, a parte comercial, esquecemos do Criador. Muitas vezes a pessoa tem uma igreja que Deus colocou em suas mãos, mas ele se preocupa mais com a parte financeira. A parte financeira para ele é o que importa. E com a política. Hoje em dia a maioria dos cristãos são envolvidos em política. São mais envolvidos em política. Apesar que, olhe bem o que eu estou falando nesse momento. Eu não sou contra a pessoa estar envolvido em política, é um cristão. E sim, sou contra ele tomar conta de uma igreja, ser um líder de uma igreja envolvido na política. Porque ele tem que escolher uma coisa ou outra. Não tem como, Jesus falou, a pessoa servir a dois senhores. Dois senhores. Ou se há de aborrecer um e agradar mais o outro. Ou agradar mais o outro ou aborrecer o outro. E quando começa a quando começa a cair
a parte do dinheiro, aí é que vem a parte negativa para todas as pessoas. Eu nunca vi um cristão que falasse na política e cumprisse aquilo que ele falou. Eu nunca vi um cristão hoje que não deixou, raramente, não deixou a igreja, não deixou a liderança da igreja para estar na liderança da política, ou na política. Sabe por quê? Porque aí é onde entra todo o dinheiro, aí é onde vai a maior parte do dinheiro. E a Bíblia nos relata que o amor ao dinheiro, olhe bem, não é o dinheiro não, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal. Ou você faz uma coisa ou outra, você não pode assoviar e chupar cana. Não tem como. Coloque um pedaço de um nó de cana na boca e comece a mastigar e assovie para você ver uma coisa se você consegue. Não consegue. É uma coisa ou outra. Você não pode servir a dois senhores. Não estou dizendo que... Eu não estou falando mal do político. Estou falando mal que igreja não se mistura com política. Isso é o meu pensar. É o meu pensar. Não é o seu pensar. Também não é outros pensar. Que hoje em dia o povo está preocupado mais com as coisas materiais do que as coisas espirituais. Tem vezes que ele vai numa igreja por uma simples obrigação para dizer que ele é um cristão, para dizer que ele é crente. Crente até Satanás é, até o demônio é crente. Agora, para ser um cristão, é seguir os passos de Cristo o máximo possível, apesar que nós não conseguimos seguir os passos de Cristo, mas tentamos. Não conseguimos porque somos carne. E a carne tem espinho. Todo mundo tem um espinho na carne. Aí você pode me dizer assim, então se tem um espinho, pode pecar, né? Um pecadinho só, né? Não. Eu estava olhando ali, que eu sempre... Vou fazer uma ilustração. Eu sempre compro pão numa padaria ali na frente e o pão de lá é bom. Mas quando eu vi ele trazendo os pacotes de pão numa van, muito pão que eles vendem ali, que a padaria é bem abençoada. O pão, quando ele vinha tão pequenininho, bem redondinho, bem pequenininho. Mas quando eu pego o pacote para trazer para casa, olha o tamanho do pão. Sabe o que eu quero dizer? Que se colocar um pouquinho de fermento na massa, leveda toda a massa. Sabe o que é levedar? Levedar é inchar e crescer toda a massa. Onde está o dinheiro, não está a raiz de todo mal. Onde está o amor ao dinheiro, como eu falei antes. Quando não é na política, sabe o quê? Na própria dirigência da igreja. Irmão, pessoal, hoje não tem o que fazer. Nós, cristãos, estamos pior do que em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante. Nós estamos roubando a Deus. Tem cristão, não todos, olhe bem, não todos, mas a maioria de crente, que ele é fraco na fé e está na direção da igreja e a responsabilidade é dele, começa a entrar dinheiro na igreja, ele mesmo começa a roubar. Vou falar um português bem claro. Ô, pastor, que coisa feia. Eu estou te falando a verdade. Se eu faço parte também da igreja também, faço parte de uma das direções da igreja.
Então, como é que você pode falar de alguém se você é ladrão também? Não. Eu não falei todos. Não falei todos. Mas a maior parte são ladrões. Ele usa a igreja, sabe como que? Não vou dizer como lavagem de dinheiro. Ele usa a igreja para enriquecer ilicitamente. Ele não está preocupado se a pessoa ganha um salário mínimo, se ganha 2, se ganha 3, se ganha 4. 4 já está bom. 5, 6, 7, que é o teto máximo. Aí ainda tem alguma coisa para dar para a igreja. Mas assim mesmo ainda não é certo. Você dá um dinheiro para a igreja, confiando na fé dos dirigentes, e aquele dinheiro ser desviado para outro lugar. Se você chegar na Paraíba, tá desse jeito. Eu digo isso porque eu faço parte dessa rede, desses ministérios grandes. Mas não faço parte desse roubo, não. Porque o que é que eu tenho para pagar pela minha alma? Se eu morrer, eu vou levar esse dinheiro, vou queimar no fogo do inferno. O homem fica tão cego que ele não acredita mais no inferno. Todo mundo que morreu ou está lá no céu com Deus, mas não diz que está no inferno. No inferno ninguém quer estar. Ele pode ter sido o pior bandido, o pior traficante, o pior não sei o quê. Aí já vai rezar a missa de sétimo dia, diz que já está lá no purgatório, o padre está lá no purgatório, e já vai rezar tantas missas e comendo dinheiro teu, para quando ia acender tantas velas, que eu vou falar para você que é mentira, mentira, mentira. Se você quiser ouvir a verdade, que vela é luz de clarear Satanás, o demônio, que ele se encontra em treva. Alguém acendeu alguma vela para Jesus? Alguém já viu igrejas evangélicas que tenha uma sã doutrina, cheia de velas lá dentro, oferecendo para quem morreu ou para alguma coisa? Eu vejo sim, uma vela acesa quando é dia de aniversário. Dia de aniversário faz ou 2 velas, né? Aí tantos anos da pessoa, aí já apaga as velas. É uma simbologia bonita, né? Simbologia não, é uma colocação bonita. Mas acender vela para quem está no escuro, aqui é literal, aqui é físico, mas lá na morte, depois que morreu, aos Hebreus capítulo 9, 27, está escrito: aos homens está ordenado nascerem só uma vez. Uma vez. Quer que eu leia com você? Aos Hebreus. Vamos aos Hebreus, porque a palavra da verdade é bom você sempre, quando alguém falar isso para você, tá? Quando falarem muitos caminhos para você, aos Gálatas, aos Coríntios, não, aos Hebreus é para cá. É carta de Paulo, viu? Efésios, eu tenho uma mensagem muito boa em Efésios. Tessalonicense, Timóteo, um dos apóstolos de Cristo, Tito também, Filemão. Mas tem os Hebreus aqui. Aos Hebreus. Se você meditar, guardar bem na sua mente, tem gente que é muito boa para guardar. Se não tiver, pega uma caneta. Eu espero. E abre a sua Bíblia no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Do Novo Testamento, não é do Velho Testamento, não. É do Novo Testamento. Essa carta aqui foi escrita por Paulo. Paulo foi quem mais
doutrinou a igreja. Paulo foi quem mais ganhou almas para Jesus. Paulo é quem se preocupava por mais igrejas. Que nem as igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia foi mais aberta por Paulo. Paulo, Silas, Barnabé, Apolo. Os apóstolos, né? E Paulo, até preso, ele estando encarcerado, ele não negava a sua fé. Estava preso, mas mandava uma cartinha para a igreja Tira, uma cartinha para a igreja de Coríntios, para a igreja da Filadélfia, uma cartinha para a igreja de Sardes, e assim indo, preocupado para que a igreja não se contaminasse com as coisas desse mundo, porque Paulo era quem mais vivia no mundo e quem mais conhecia o mundo era Paulo. Paulo era um apóstolo, era mais que um soldado. Ele já era chefe de soldado. Ele já era um dos homens, um dos homens de confiança de Gamaliel. Gamaliel, sabe quem era? Não era sacerdote, ele era sumo sacerdote. Era quem mandava em todo sacerdote. E ele que mandou uma carta, deu a Paulo para Paulo matar os cristãos, ou levar ele preso, que ele chamava de seita. Foi quando Cristo apareceu com ele no capítulo 9, se quiser ver, em Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, você vai ver a conversão de Saulo, que o nome dele era Saulo de Tarso. Se converteu, foi para a rua chamada Direita, lá em Damasco, e lá o Senhor fez a obra na vida dele. Enviou Ananias, né? Foi na casa de Simão Pedro, chamado Simão, e curtidor, e lá ele se converteu e saiu para sofrer no mundo, não quis mais saber de estar embaixo dos pés de Gamaliel, do sacerdote, e nem sujeito a Roma, que Judá, Israel, povo judeu, era cativo de Roma. Eles tinham que pagar tributo para Roma. Isso aí é outra parte, eu não vou entrar nessa parte. Sim, aos Hebreus capítulo 9 já encontrei, 27, 25, 26, 27, pronto. Olhe bem, para depois você não dizer que eu estou falando coisa, confira na Bíblia. Não acredite em muitos pastores, não. E não acredito também em muitas igrejas que isso é música. É bom, o Senhor gosta do louvor, mas o mais importante do trabalho é isto, a palavra. Não adianta só você começar um culto e acabar e não ter a palavra. A palavra significa a boca de Deus falando com todos. A palavra é a profecia, a palavra é a revelação, a palavra é o alicerce do cristão. Vamos ver aqui. Em Hebreus capítulo 9, 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. Vou até deixar marcado, deixa que ele me liga. Onde é que está, pastor? Né? É bom a gente falar 9:27. Eu vou marcar. Eu já sei de qual onde é que está, mas é bom marcar, que a gente vendo fica mais fácil de encontrar. Aí ele se esquece. Onde era mesmo, meu amado, que eu iria ler? Onde iria? Agora perdi a pregação. Aos Tessalonicenses. Agradeço a Deus, agradeço a vocês por estar junto comigo aqui nessa live. Uma live 90% evangélica, viu?
90%. Por que não é 100%? Porque eu falo coisas também que não é evangélica também, né? E tem que entrar no meio da live também. Tessalonicenses capítulo 4, se eu não me engano. Tessalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, mano. Não foi aqui não. Timóteo, capítulo 2. Cadê? Sim, meus amados. Perdão, eu desmarquei o versículo. Em Timóteo, se eu não me engano. Efésios, Filipenses. Se Cristo comigo vai, Timóteo, eu irei e não temerei, com gozo irei, mas eu marquei. Deus é bom. Deus é bom. 2 Timóteo. Meus amados, o meu projeto é um. O projeto de Deus é outro. E o projeto dos homens também são outro. O meu projeto não é que eu sou bonzinho, não, que nós somos maus. Quem falar que é bom é mentiroso. Quando ele dá um presente a alguém ou alguma coisa a alguém, é com interesse em alguém. Ou com interesse em alguma coisa. Tudo é condicional. Olhe bem, eu voltando onde eu estava falando, não pode, eu não concordo, entendeu? Se a pessoa quer ser cristão, seja. Se a pessoa quer ser político, seja. E se a pessoa quiser ser político e cristão, amém por isso. Só que ele não pode exercer aquela função que ele está exercendo ali. Não pode. Olha, antes de ontem, eu estava aqui em casa já deitado e com a televisão ligada no YouTube, estava vendo um assassinato, um crime que aconteceu. Um diácono, ele já tinha procedência, prisões, já tinha antecedente criminal, essas coisas, mas não me interessa. Se ele se arrependeu ou não, não me interessa. Aí é com Cristo e com ele, né? Que para tudo tem perdão. O importante é que se arrependa de coração. Que entrou 5 homens dentro de uma igreja lá em Pernambuco e ele, na mensagem, com a esposa dele dentro da igreja, uma criança pequena e uma menina, e ele levou 20 tiros. 20 tiros. E o pessoal tudo encapuzado. Foi 20 tiros. Ninguém viu quem foi. E ele foi embora. Na hora da mensagem, dentro de uma igreja cristã. Já o repórter falando mostrando que alguma coisa, eu não quero entrar nessa área, mas mostrou um carro dele que há uma semana atrás estava com mais de 20, umas 30 furadas de bala de um lado para o outro, e ele não tinha acertado ele.
Aí, depois de um tempo, depois de 15 dias, mataram ele dentro da igreja. Irmãos, isso pode acontecer? Acontece. Você vê, o saudoso Cabo Bruno, ele tirou 30 anos de cadeia e foi para Taubaté. Em Taubaté ele começou a pastorear e estava transformado. E eu, para mim, mediante meus olhos e para os outros, era um pastor e estava transformado. Depois de 2 meses, 3 meses, parou um carro perto dele, com a família dele que tinha saído da igreja, e furou ele todo de bala, matou ele. Não sei os mistérios de Deus, não sei. Não sei. Mas nós sabemos o que acontecia antes, né? Do Cabo Bruno, né? E desse rapaz também que morreu dentro da igreja também. Irmãos, onde eu quero chegar, eu não estou dizendo que eles estão errados e nem estão com razão. Cabe a Deus julgar. O juízo cabe a Deus. O que eu estou falando é que nós estamos dando muitos escândalos. Muitos escândalos, causando... Eu acho que vocês não estão gostando de mim, porque eu fiz uma live essa semana aí que foi até bem... Deus está abençoando, viu? Porque eu falo a verdade. O programa é Palavra da Verdade. Mas deixa o like para fortalecer o canal. Deixa o like. Visualize o canal. Desse seu joinha, me ajude para que nós possamos enfrentar todo mundo, evangelizar todo mundo. Mas não para cair no meio da roda de escarnecedor e ir brigar, discutir por causa de jogo de futebol, por causa de política e por causa de religião. Eu não concordo com isso. Cada coisa tem seu devido lugar. Você acha eu vou brigar por causa do jogo de futebol? E a coisa é feia, morre gente e muitos presos por causa de... eles fazem... como é que se diz? A torcida, né? Tem um chefe da torcida, é pedaço de pau, até arma vai no meio, mata pessoas, pancada pra lá, pra cá. É bonito o crente estar no meio de uma coisa dessa? Ainda que ele goste de jogo de futebol, olhe bem. Ainda que ele goste de jogo de futebol, mas ele tem que ir lá se envolver no meio desse povo, ou ainda que ele não vá com pau, não vá com arma, não vá com nada, mas ele está no meio do povo, pode ser atingido também, ele e a família dele. Não tem um jogo melhor aqui? Se você está assistindo o jogo, para que você não vai ler a Bíblia? Ou assiste sua televisão em casa? Olha, eu não sou contra, não sou a favor, quem gosta de jogo, quem não gosta. Se eu quiser assistir, eu assisto, se eu não quiser, não assisto. Só não sou fanático a time. Se não ganhar, eu brigo com minha mulher. Se meu time perdeu, eu brigo com minha mulher. Se meu time perdeu, eu chego na igreja nervoso com o pessoal. O que é que tem a ver o cristianismo com isso, meu querido? Meu amado, saiba dividir as coisas. E outra coisa que eu quero lhe falar também, o crente não pode estar envolvido com tais coisas, não. O crente tem que pegar, ainda que ele tente se imprensar para um lado, mas para ganhar aquela alma para Jesus, ganhar aquele povo para Jesus. Ainda que ele é evangélico, gosta de futebol, é uma pessoa evangélica, é dele com Deus. O importante é que ele sabe colocar tudo no seu devido lugar. Não vai ser um fanático, até cristão
que ele também briga por causa de igreja e briga por causa de religião. É um fanático. E fanático, Deus não se agrada de fanático. Fanático é doença. E onde há doença, pecado. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Tem pastores aí, não estou dizendo nem membros, tem pastores aí que estão deixando o púlpito da igreja, não é nem púlpito, eu não chamo nem de púlpito onde ele está, eu chamo de palco. Deixa o palco da igreja e vai brigar com os outros lá por causa de política. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem é do lado certo. Meu amigo, eu não estou preocupado se você é petista. Eu não sou criança. Petista fala que é de esquerda. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você vai votar de novo para o candidato de Lula, se vai votar para o candidato da direita, que disse que é Bolsonaro, disse não é Bolsonaro, se vai votar pelo candidato da terceira, que eu não sei qual ou da quinta, que eu sei que é tanto partido, mas só tem a primeira, a direita e a esquerda, né? Eu não estou preocupado com quem vai ganhar, não, meu querido. Todo ano eu voto. Gosto de andar sempre com meus deveres em ordem. Mas o voto, ele não é secreto? Para o povo é, mas para Deus não. Fica só entre eu e Deus. Se eu votei ou não, se eu não votei, se eu vou votar. Não. Mas eu tenho o dever de ir lá, Eu tenho que fazer o meu dever de patriota. Que nem numa guerra, queira ou não queira. Eu já não vou mais, estou com 68 anos, graças a Deus. Eu digo graças a Deus para mim e os outros. Mas os jovens, hoje eu estou com um jovem com 17 anos e 6 meses, que é um dos primeiros, os que estão, não, vai se alistar agora, só com 18 anos. Mas os primeiros que vão é o que estão servindo. Vai de linha de frente. Vai matar o próprio irmão. Isso é o quê? É uma promessa. Promessa não. Isso é um voto que ele fez diante da bandeira. Jurou a bandeira para defender o seu país. Então ele tem que ir. Não, claro que você não é obrigado. Agora ali você não tem que dizer, você é meu amigo ou não? Você é de tal... Não, é não estaria aí. Depois que mata as pessoas, fica chorando, fica depressivo, nunca fica normal, fica doente. Quando não vem de lá ferido, por quê? Porque queira que não queira, nós somos irmãos em Cristo, irmão. Ou branco, ou preto, ou olho mais puxado, o olho mais fechado. Nós somos irmãos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Não deveria existir esses tipos de coisas. E os grandão ficam lá dentro, não morrem não. Para tomar uma porção de terra de um, para ter mais poder do que o outro. Irmão, meu amigo, abre os teus olhos. Jesus está vindo e irá levar cada um a juízo. E cada um irá pagar segundo aquilo que você está fazendo. Você pensa que no inferno, eu tive um estudo há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, sobre o inferno, tirado pela Bíblia, que um vai sofrer mais que o outro. Não pense que um estrupador que viola uma pessoa, que estrupa uma criança, que dá até eu me arrepio numa coisa dessa. Em outros países é morto na hora. Mas no país que não tem isso, porque eu sou sincero, porque na minha família, graças a Deus, eu não tenho mais criança. Mas nessa hora aí, se for fazer isso dentro de casa da minha, morre nós dois juntos, que eu me agarro com o cara. É uma coisa que você perde o controle. Um assassino vem roubar, ainda leva tudo, ainda vai violentar sua família. Tem lugares que ele é digno de morte.
Mas mediante a Bíblia, tudo tem um perdão hoje em dia. Mas tem lugares que tem a pena de morte. Eu já sou a favor a uma pena, já que não é a primeira vez, já é uma pena de morte, para ficar lá. Puf! Perdão. Me perdoe 1000 vezes. Me perdoe. Eu peço perdão novamente. Me perdoe. Eu sou contra a pena de morte. Aí alguém vai ouvir essa live e vai dizer assim, é porque não foi por sua família. Eu sei o sofrimento. O que já aconteceu com sua família? Prefiro ficar calado. Olhe bem. Mas uma prisão perpétua. O resto da vida na cadeia. Mas o resto da vida na cadeia. Porque se morrer, acabou a vida para ele. Vai logo para o inferno, ou o anjo já leva ele, o espírito dele, para um lugar de tormenta. Não é para o inferno logo. Se for para o céu, quem é cristão não vai fazer uma coisa dessa. Quem tem um coração bom não vai fazer uma coisa dessa. É coisa maligna. Eu sou a favor de uma prisão perpétua. Porque morreu, acabou. Uma prisão perpétua, fica aí. O resto da vida, ficando bem velhinho, acabou. Não está vendo nada do mundo lá fora. Está tudo acabado. Tem gente que prefere mais a pena de morte que uma prisão perpétua. Apesar que eu não sou Deus para julgar, viu? Não sou Deus para julgar. E tem cristão dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu digo porque tem. Tem, porque aconteceu várias vezes comigo. Você coloca a salva e a pessoa tirar, ir lá para a diretoria e contar e roubar o dinheiro. A metade do dinheiro, dizer que só entrou tanto. E você saber que viu aquela pessoa colocar o dinheiro no bolso. Como é que a pessoa dessa é cristão? É a mesma coisa, um cara desse merecia uma prisão perpétua o resto da vida também, roubando ao próprio Deus. E Deus é tão bom, Deus é tão bom. Pela misericórdia de Jesus, ele não mata aquela pessoa, literalmente, mas espiritualmente já está morto. Porque quem é ladrão? É o diabo. São João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Por que Judas se enforcou? Porque era ladrão. E Jesus mesmo falou, mesmo queria roubar ele. Eu não sei o que houve na mente dele, que ele tinha que entregar Jesus e se enforcar. E o que ele se preocupava, ele era tesoureiro, com o dinheiro da igreja. Com o dinheiro que o pessoal enviava para Cristo, porque Jesus não pedia dízimo a ninguém. Jesus não era sustentado por dízimo. Jesus era sustentado por fazendeiros ricos, por mulheres ricas, que nem Madalena, Maria, Lázaro e José de Arimateia. Muita gente rica sustentava Jesus. Não era que Jesus obrigava. É porque ele via que ele era o filho de Deus e ele não andava amaldiçoando ninguém por causa de dízimo. Por causa de dízimo, não. E amava Jesus e Jesus o amava. Vocês entenderam, meu amado? Como é que está o mundo hoje? Se você falar isso aí, muitos deles aí, assim, aquele cara tá falando, não é falando muito, não, é a verdade. Se tiver de morrer, que morra. A verdade. Um ladrão não pode estar no meio da casa de Deus. E o político, tem muitos políticos bons. Bons não, menos mal, que eu falo. Tem o pior e tem o menos mal.
Mas ele não pode fazer aquilo que ele quer, porque senão expulsam ele, ou então dão um impeachment para ele, ou então matam ele. Você entendeu? A coja de ladrões que temos dentro do nosso povo, dentro do cenário, dentro do plenário, dentro de tudo. Nós somos sufocados, nós não estamos amarrados no pé, no tronco, que nem os escravos quando era trazido da África pelos portugueses, pelos americanos, e muitos italianos, muitos aí, nós estamos algemados do pescoço com aquela corrente e nem no pé, mas estamos algemados de todo jeito, que nós comemos o que eles derem. Enquanto você está ganhando um salário de 1.518, o outro está ganhando um salário de que? Quase 300 mil. Você diz assim, 45 mil, 50 mil salário de um deputado, não sei o quê. Faz a conta todinha dos tickets, tudo direitinho, para você ver quanto que vai dar. Passagem de ônibus, tudo, aluguel, papapá. Ele não está preocupado com o salário dele, não. Está preocupado com o que vai correr. E depois, a rachadinha que vem lá dentro, depois, quando vai fazer a eleição, tanto que vai dar para aquela pessoa apoiar aquela pessoa. Ô, meu amado, vamos parar de hipocrisia, de ladrão, de ser... Vamos parar de mentira. É por isso que eu não voto em ninguém. Se esperar voto meu para ser eleito, olha, eu vou lá. Se eu vou votar ou não, eu não sei. Porque o homem esqueceu do Criador. A preocupação dele é o dinheiro. O dinheiro, o amor, o dinheiro que é a raiz de todo mal. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Palavra da verdade. Palavras da verdade. Deixa o like. Deixe seus comentários. Né? Visualize o canal, que eu fico muito grato. Que eu quero levar essa verdade para todo canto. Ou nós vamos voltar. Por isso que quando era no tempo da lei, era dente por dente e olho por olho. Se ali for descobrir os podres dos que estão ali dentro, não fica um. Fica tudo vazio. Ministério, deputado, a Câmara, tudo. Até a Câmara também, vai no meio também. Você viu, eu moro aqui em Hortolândia. Você vê o que aconteceu? Uma cidade que está crescendo bastante, está ficando muito grande. Uma das cidades mais faladas no Brasil, Hortolândia. Prefeito trabalhando com a maravilha. E ao vice-prefeito fazendo a panelinha lá, está trancado, preso lá. Roubando. Tem necessidade de uma coisa dessa? Fala para mim. A comida dos pobres que não tem condições, vêm para a escola, não é só para comer não, para aprender e para comer também. Comprar roupinha. Tem condições de uma coisa dessa? E muitos milhões. E não foi ele só não. Prefeito trabalhando tão honestamente. Vamos cuidar na palavra. Meu amado, escolha ou a igreja ou Jesus. Ou a igreja ou a política. Ou a igreja ou outras coisas. Não pense que você está em oculto, não. Você sai do culto aí, pregando, dizendo que ali não é mais púlpito, não. E ali já é palco. Ali é uma coja na igreja. Para desculpar, está sendo quase como uma coja de ladrão.
em cima dos púlpitos, os mais antigos, os mais velhos são os mais ladrões. Não todos, olhe bem, não todos, mas a maioria está assim, em quase todas as igrejas. Ele não tem amor a Cristo, não, tem amor ao teu dinheiro. Você entendeu? Olha, eu estou te falando a pura verdade. A pura verdade porque eu conheço bem, viu? Lá não está mais... Estão colocando até gente que não são evangélico. Que canta bonito, louva a Deus, aí coloca lá dizendo que é evangélico para depois ganhar a rachadinha do cachê. E a pessoa não tem nada a ver com cristão. Ô, rapaz, então vai lá pro show quem é? Agora Silvio Santos morreu. Pega lá um que trabalha com... Então vai para os Estados Unidos para cantar lá, para ser profissional. Que profissional você já é, que está roubando as igrejas. E mais sem vergonha é o pastor que sabe de tudo. E encobre. Eu não vou dizer qual é a igreja, não. Não é todas, mas ainda tem igrejas de caráter, de moral, de honra, de respeito. Ainda tem igreja dessa maneira. Sim, vamos orar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor, meu Deus Pai, aqui, meu Pai, estamos te agradecendo por uma noite que o Senhor tem nos dado e ter acordado com teu Espírito e mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai Santo, e nos livrar de todos os mal, não só a mim e a minha esposa, mas a todos da igreja e a toda a minha família, meu Pai, e a meus filhos, meu Pai, e a todos, guarda em tua presença, segundo a tua bondade, Pai Santo, dá a tua vitória àquele que merecer. Conceda-lhe, meu Pai, a tua vitória. Eu creio na tua bondade, porque o Senhor é justo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guarda esse trabalho em tuas mãos. Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Eu credencial tudo aí. Eu tô problema na vista, mas vou abrir, prefiro abrir uma igreja maior. Para Cristo, mas não é para comer dinheiro, não. Nunca precisei disso. E quero que alguém se levante contra mim para dizer que eu roubei alguma coisa da igreja. E tem coisas que tem aqui, alguém me doou quando fechou a igreja. E outras coisas que tem aqui foi comprado com o dinheiro não da igreja, meu. Não estou me orgulhando por isso. Mas para Deus eu me agrado. Para Deus. Prefiro deixar de comer um lanche ou uma pizza e juntar aquele dinheirinho e comprar para Deus. Para a casa do Senhor. Mas ninguém vende. Deixa aí. Sim, meus amados, vamos ler uma palavra. Aqui em Timóteos, segundo ao Timóteo. É carta de Paulo, viu? Timóteos, Tessalonicenses, tudo são cartas de Paulo. Agora, eu quero que você leia comigo isso aqui. Eu não vou ocupar muito seu espaço por causa do horário. Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa bem clara a você. Você que deixou, está pensando nessa política, em sair da igreja para se candidatar a alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já tem muitos lá. Já tem muitos lá no plenário. Sabe quantos mil, mais de milhões vão ter para se candidatar? Fica no teu lugar.
Fica no teu lugar e faz a obra de Deus. Não entra lá não, não entra lá não, porque depois pode ser tarde demais. Depois pode ser muito tarde você se arrepender e não ter mais saída. Tem gente aí, tem. Tem muitos aí pensando aí em ir para a política. Não já tem tanto político lá que diz que é evangélico? Então deixa lá. Ele não está nos ajudando? Está nos ajudando, mas está ajudando o bolso dele também. Então deixa eles para lá. Deixa para lá. Ele está nos ajudando, não está? A conta bancária dele está sendo mais ajudada do que nos ajudando. Mas está fazendo alguma coisinha para deixar para lá. Fica no teu lugar, pastor. Para de querer. Ou para de querer de querer ser político. Ou tu é pastor, ou tu é político. Mas se tu for pastor, e se eu souber que tu é um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, nem me entrega essa pessoa para pregar a palavra que eu não vou deixar. Porque ali vai surgir muitas. Ele vai ler a palavra direito, mas vai representar aquilo que não vive. Muitas mentiras que está vivendo na casa dele. Olha, a maior parte de político deixa da mulher, porque é a mulher que não presta, é feia, é velha, não presta, é brigona. A maior parte de cantor já deixou 2 ou 3 mulheres, porque as mulheres não prestam. As mulheres não prestam. Cantoras também, já deixou uns 3 ou 4 maridos, porque os maridos são péssimos. Muito ciumento. Marido de cantora não presta. Já está no 3º ou 4º casamento. E, pastor, você falar que as mulheres não prestam? Presta, que eu amo minha esposa. E vocês também, se vocês sabem o que é? É a ganância do dinheiro. Tem pastores aí que está fazendo... Olha, tem pastores que está fazendo o púlpito para eles. Não é púlpito, sabe o que é? É um palanque. Uma casa de negócio. Ele não está vivendo daquilo. Ele não está vivendo daquilo. Do seu louvor não, das músicas dele, que louvor não, que Deus já tem rejeitado. Ele está vivendo, sabe de quê? É do dinheiro que está entrando. A preocupação dele é com dinheiro. Tem muitos pregadores aí que já está olhando, está pregando, mas está olhando para o relógio. Foi a pregação de toda hora. Porque sabe quanto que ele cobra para pregar? No mínimo, numa igrejinha pequena, que não tenha, que tenha 100 membros, aí, sabe quanto? 30 mil reais. Isso é uma profissão ou não é? Ah, mas eu vivo da obra. Quem vive da obra é pedreiro. Quem vive da obra é pedreiro. E se você vive da obra, deixa que os irmãos, conselheiros, presbíteros, diáconos, tesoureiros, tesoureiras, converse com você e eles mesmos sabem que você precisa e faça uma contribuição para você, para que você viva, não regaladamente, mas viva bem, não passando vergonha, na sua casa tendo o que você comer, mas não vai comer também caviar com lagosta também, que nem isso aí é para os presidentes e para os deputados, para os ministros, isso aí é outra coisa. É jantar de 2 mil reais, 3 mil reais, 10. Não, isso aí é outra coisa. Mas viva. Também não viva comendo pão seco de 3 dias, não. Viva adequadamente, que o Senhor proverá tudo aquilo na tua vida. E ganhe as almas, mas não com interesse no dízimo dela,
Porque cada dízimo, que eu conheço muitas igrejas assim, cada dízimo é 10% que vai para você. Cada dízimo é 10% para você. Enquanto mais você vai visitar vai buscar uma irmã, então vai buscar um irmão, buscar não, chamar para a igreja, é 10% que você está ganhando. É carro, chave de carro, é casa. Você é muito ladrão. Você é profissional do ministério. Ah, foi Deus que me deu. Deus não te deu não, você que está roubando. Nunca vi Paulo fazer isso. Tinha igrejas que ajudavam Paulo, mas com o salário estipulado não. E teve tempo que a igreja parou até de ajudar Paulo, viu? Que Paulo até falou, olha, estou fazendo tenda porque as igrejas pararam de me ajudar. E eu tenho que pegar o dinheiro de outras igrejas, dessas igrejas mais ricas, e levar para mais pobres, que tem gente lá passando necessidade. Ele enviava 2 diáconos, ia na casa daquela pessoa, olha o amor como é que é, e via lá a situação, não conversava sobre necessidade, só via como é que estava lá e fazia o que fazia, quando pensava que não, enviava a despesa para lá, abundante para eles viver durante um mês, enquanto o marido encontrasse trabalho ou pesca, ou naquele tempo trabalho era mais difícil, mas viviam bem. É tão da maneira que você vê que Pedro, Apolo, Timóteo, os demais, os apóstolos, os primeiros discípulos, sabe o que ele fazia? Eles vendiam as fazendas, as propriedades. Não é que Deus mandou não, nem Jesus não, e nem que Paulo ensinou isso não. Ele falou, olha bem, não, vamos fazer isso para nós ficar tudo numa harmonia só, tudo não ter um mais do que o outro. E tudo aqui vai ser regrado, tudo vai ser dividido em igual para todos. Por que morreu Ananias e Safira? Foi porque não deu dinheiro para Pedro? Foi? Deixa eu ver, Ananias. Foi Ananias e Safira. Cá em Josué foi Acã. Foi Acã com a mulher dele. Olhe bem, por que morreram? Porque não deram dinheiro? Não, ele não é obrigado a dar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles não eram obrigados, que não tinha lei. A lei era no tempo de Moisés, até a última página que eu guardo na minha Bíblia, que é de Malaquias. Essa é a perigosa. Não tinha. Eles faziam por amor, por amor, por amor. Quer dizer que eles davam mais do que dízimo. Mas não era obrigado, dava o que sentia. É por isso que leia no livro de Aos Coríntios que você vai ver. Deus não se agrada quem dá com... como é que se diz? Por pesar. Pesar é obrigado. Deus se agrada quem dá com alegria. Esse é que Deus abençoa. A viuvinha só tinha 3 moedas. E o que ela deu foi aquela. E aquele grandão chegou lá, colocou tanto ouro no norte de Juda lá, e perguntou, na frente dos outros, aquele judeu hipócrita, quem deu mais aqui, que eu tenho muito, não sei o quê. Jesus falou, quem deu mais foi ela, essa senhorinha aí, só tinha 2 moedinhas. Só tinha 2 moedinhas. E eu não mandei ela colocar aí dentro, não. Nem mandei você colocar aí dentro, não. Nem sei quanto você colocou. E também não estou pedindo, não, que eu não sou colhedor de imposto. Quem é colhedor de imposto aí ajuda. Não, quem é colhedor de imposto era Mateus, que o imposto colhia para Roma. Mas quem aqui está me ajudando são vocês. Amém? Teve um palhaço, uma vez, que é um pastor muito conhecido, famoso, pregava muito em Camboriú. Agora não prega mais. Disseram que ele está com uma mulher, 2. Assim, enricou,
Comprou fazenda. Hã? Será que o cachê é pequeno? Uma igreja para 150 mil pessoas? Eu não estou dizendo que é o nome da pessoa, não, né? Aí depois que ele saiu, descobriram a maracutaia dele que não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, um homem que diz que está servindo a Deus. É um evangélico, que antigamente quando a gente falava assim, lá vem um evangélico, até a polícia respeitava. Agora a polícia está dizendo que quando vê uma Bíblia em cima do carro, diz assim, abre essa Bíblia aí. Vai dizer para um policial que você é crente, nem cristão não é. Ele diz, sabe o quê? Crente até o diabo é. Sabe quantos policiais têm cristãos evangélicos e pregando a palavra de Deus em YouTube que eu estou vendo? Homens de Deus que vivem no meio da sociedade e sabem tudo que é malandragem, vagabundagem dos bandidos e do meio dos crentes que estão roubando também. Metendo pau em crente ladrão. Hã? É bonito isso? Acho que você nunca viu uma pessoa que nem eu, não, né? Mas será que eu vivo desse jeito? Vem e vê. Faço que nem Natanael. Faço que nem Natanael. Mas Jesus Nazareno, aquela terra ali, aquela terra não presta toda. Os filhos dele falou, vem e vê, pai. Se não é o filho de Deus. Atravessa a Macedônia e vem para o outro lado. Hortolândia é a cidade. E pergunta quem é pastor Daniel. Não sou perfeito, cheio de falha. Às vezes que eu tenho um temperamento um pouco forte, meu erro é esse. De não aceitar meu erro. Tenho minhas falhas, mas não aceito safadeza. Quer colocar a igreja? Tu nem estrutura tem. Que tem gente que não é chamado para ser pastor. Ele é chamado para ser diácono, de diácono sai. Tem uns que é chamado para ser presbítero, tem uns que é chamado para ser evangelista, tem uns que é chamado para cooperador o resto da vida. Não é para todo mundo pastor, não. Pastor é o cargo mais pesado. E pergunta a alguma pessoa que é aquele pastor. Conhece o pastor Danielzinho? Pastor pequeno mesmo. Eles vão falar mal de mim, que eu sei que tem que falar. Vai dizer logo os filhos dele, papapá. Não quero saber dos meus filhos. São tudo maiores. Eu salvo a minha vida, eles que salvam a deles. O caminho eu ensinei dentro de São Bernardo do Campo. Segue quem quer. Só não aceito bagunça numa igreja que eu estiver, ou onde eu estiver congregando. Não aceito. E ver minha ficha em tudo que é canto. Qual é a minha ficha? Como é que é? Eu não vou deixar o CPF, porque estão cronando até a CPF aí, sei lá. Né? Eu falo aquilo que vivo. Já faz uma hora que estou falando. E você se ungiu, se consagrou no monte, não tem uma bagagem. Pois sabe o que é? Nós, no costume que eu nasci nas Assembleias de Deus, tem muita Assembleia de Deus dando o maior escândalo. Assembleia de Deus dando o maior escândalo, coisa que eu não esperava, pela doutrina que nós aprendemos, pelos nossos professores. Fundada a igreja em 1910, começou fazendo culto na casa da irmã em Belém do Pará, Daniel Berg e Guraving. Em 1911 foi fundada a igreja, aí começou os cultos na igreja. Mas o pessoal tinha temor a Cristo. E cadê o seu temor? Irmão, cuidado, irmão. Você fazendo esse zumbi aí, cuidado para não... Peça a Deus misericórdia, porque você já está vacilando.
Você já está de olho aí, cuidado. Mas também tem muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus. Falei dos ladrões, agora tem muitos homens de Deus também. Muitos que eu digo não são nem um terço, né? Vamos ler a palavra? A palavra de Deus se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Vou ler só 3 versículos, tá? Olha que o jogo da seleção vai começar para o ano. Tem crente deixando até de ir para a igreja para assistir jogo de seleção brasileira. Enquanto os outros estão enricando lá e tu está empobrecendo mais ainda. Eu sou brasileiro. O Brasil ganhar, se o Brasil perder, fazer o quê? Mas eu perder um culto, ou ficar com aquele no culto, vamos logo acabar de 8 horas, porque o culto, a seleção vai jogar 10 horas. O que é que eu estou ganhando com isso? O que é que eu estou ganhando com isso enquanto eles estão enchendo o bolso? Os jogadores estão de bilionários. Mas estão ganhando o dinheiro dele, né? Honestamente. Honestamente, nessa parte estão ganhando honestamente, né? É um dinheiro muito alto, honestamente. E eles estão dizendo, mas assiste quem quer. É, tem razão mesmo. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é quem vai. Da igreja. Irmã, ô jovem, você está muito preocupada, viu? Muito preocupada para o culto acabar mais cedo, para pegar a sessão das 10. Cinema. Que hoje em dia o que prevalece na igreja, sabe o que é? Eu ponho o meu relógio do lado de cá. E fico só de cabeça baixa aqui. Na terceira vez eu pergunto, o que, filha? O relógio está parando? Pergunto, o relógio está parando? Quando é isso, eu digo assim, desliguem todos os celulares. Desliga o celular, já para não estar vendo a hora pelo celular. Quando o culto acabou, acabou. Dia de sábado eu vou até 9h20. Se o poder começar a cair, o poder de Deus mesmo, o Senhor chacoalhar mesmo e usar gente na profecia, na palavra, em revelação, e usar também profecia também falada também assim, que eu conheço quando o meu Deus está falando, eu baixo até a cabeça. Mas não vem com palhaçada pra cá, não. Não vem rodar os cabelos pra cá e dizer que é Deus, que eu digo que é demônio, é pôr a mão e cair. Falta de libertação. Isso não é poder pentecostal, não. Sair correndo e quebrando a cadeira. Eu já disse 1000 vezes, se me quebrar a cadeira vai pagar, viu? O Espírito Santo é educado, é manso, é limpo, é lindo, é amor, é paz, é consolador. Não é destruidor, não, viu? Palavras da verdade. Me ajuda para nós mostrar a verdade em muitos lugares aí. Não estou preocupado com... Ah, sim, agora me lembrei que eu deixei para trás. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de baixo, quem é de lado. Quem é de lado, não. Estou preocupado quem é de cima. Para ele vir ou não ficar. Não estou preocupado quem vai ganhar, não. Quem ele ganha, quem não ganha. Mas nosso dever temos que fazer. Vote, irmão. Se você não fizer que nem eu, ficar... eu vou votar. Não sei o quê. Eu não estou preocupado por direita, esquerda. Tudo é ladrão. Tudo foi a maracutaia dele. Tudo foi a maracutaia dele.
Quando um não é preso, o outro é com coleira nos pés, outro é querendo tomar o governo. É tudo, irmão, não é porque eu sou crente que eu não sei não, que sei de tudo. Sim, olha aqui. E no dia de culto, aí aparece aquele monte, quando você tem uma igreja grande. Ô, irmão, só vê bilhete para você, mensagem para você. Pastor, me leva aí para ser apresentado. Eu digo, sim. Já bem que a nossa igreja é pequenininha, agora está fechada. Agora que não vão me procurar mesmo. E até abrir ela essa semana para um pastor, pastorear ela enquanto eu melhoro. Que meus filhos não querem nada com a vida, não. Que eu mais esperei é meus filhos. Estou sendo mais decepcionado. Assim, 2 Timóteo capítulo 2 diz assim, o bom soldado de Cristo. Vou ler rápido, viu? Capítulo 2, versículo 1 diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O versículo 2 diz assim, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos. O 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Só esses três. Vamos orar? Eu vou mastigar um pouquinho aqui ainda. Mastigar um pouquinho ainda. Irmão, no nosso meio, é bem que esse trabalho é mais pré-evangélico. E se for para outras pessoas também, eu não gosto nem de falar, porque senão não é bom falar. Hoje em dia faltando com respeito à hierarquia da igreja, que vem cooperador, diácono, presbítero, evangelista, depois pastor, é o cargo mais alto, mais pesado. Pastor é, sabe quem? É eu, pastor Daniel Nascimento. O senhor sabe o quê? Sou maior da igreja. Tu, pois, meu filho, confia. Não, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É? Eu sou maior da igreja? Irmão, pastor mais baixo. Se o pastor não quer saber de uma verdade, tu que quer gritar com os outros aí, para que não grita com os teus parentes ou com tuas mulheres lá para fora? Não vem gritar comigo, não. Pastor tem que ter amor, educação, eloquência, saber resolver os problemas. O pastor é o maior servente, o maior faxineiro da igreja é o pastor. Sou eu que varro a igreja, quando a igreja é pequena, quando tem poucas pessoas. Eu já varro, já limpo, entendeu? Pastor, se tu empina o nariz para cima, pensa que tu é uma grande coisa? Não todos. Se tu não for o maior ladrão da igreja, viu? Se tu não for o maior contendeiro na tua casa, que anda batendo na tua mulher, xingando teus filhos, por que teus filhos estão nas drogas todinho? Por quê? Porque tu queres colocar muitas vezes um jugo tão pesado nas costas dele e não quer compreender. Isso é santarrice tua. Santarrão demais também é pecado, a Bíblia fala. É tudo moderado, tudo com temperança. Coloca sal demais numa comida que tu vai jogar ela fora. Se tu deixar ela sem sal, tu não, também vai jogar ela fora. Porque não vai comer com sal demais ou sem sal.
Mas deixar filho fazer o que quer, mandar na tua casa, eu não concordo. Eu tenho uma regra aqui em casa. Até aí você pode ir. Deixa. Passou daí, não. Opa, aí não. Tá, agora vamos conversar. De pai para filho. Está na minha casa de pai para filho. Até aí eu deixei você ir, mas ali não mandei você ir, não. Se quiser desobedecer, filho, se você acha que já dá para viver a sua vida, já tem condições, faça que nem Ló e que nem Abraão e Ló. Se tu for para... Olha os teus olhos aí, onde tu alcançar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso é que eu não quero que nunca aconteça. Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Será que nós estamos nos fortificando na graça que há em Cristo Jesus? Será mesmo? Hã? Sabe que a graça é um favor não merecido. Fortifica-te na graça, Paulo está dizendo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Eu digo para você, não vai entrar nesse meio aí não, porque fim de ano vai ser um inferno. Sabe quantos vão morrer no fim de ano por causa de política e por causa de festança? Muitos e muitos e muitos em pecado. Se fosse na presença de Deus que acontecesse alguma coisa, não, Maria, o Senhor levou para si. Mas no pecado, desviado. Pensa bem naquele dia no inferno. Quando for no inferno, não, que vai ficar em lugar de tormenta. O inferno é quando for julgado. E tiver lá dentro, que eu não quero que você vá, nós não queremos, o que é que você vai dizer? Bem que meu pai me ensinou e eu estava no caminho tão certo. É tarde demais, que nem o rico e Lázaro, né? Senhor, deixa que ele toque só com o dedo na ponta da água que eu... E o Hades era aqui na terra ainda, agora não, agora está no terceiro céu. Não. Tu recebeste tudo quando estava aí em terra, não queria nada, tu vivia a tua vida regaladamente, e Lázaro era um mendigo. Mas não é por causa disso aí, não, foi uma parábola que ele fez. Agora Lázaro está ganhando, mas Lázaro me servia, que ele quis dizer isso. Agora ele está ganhando as suas bênçãos e você que me rejeitou está ganhando a sua bênção também. Sabe o que é a sua bênção? É o que você plantou, é o que você colhe. Então deixa menos voltar, ameno minha alma, minha carne fica aqui, eu volto. E aviso para os meus irmãos lá embaixo e minhas irmãs que não venham para aqui, que aqui é lugar de tormenta. Aí o Senhor Jesus falou, lá tem os profetas para pregarem para ele. Os profetas estão pregando direto, mas eles não querem. E se chegar uma alma lá, aí que tu vai matar todo mundo vai se assustar, vai morrer. Não, passa abismo. Quem está aqui não passa para cá, quem está cá não passa para cá. Do rico e Lázaro. Você entendeu? E estava aqui na terra, agora não. Agora é mais 500. E eu quero que todos vocês sejam salvos. Todos vocês sejam salvos. Independente de placa de igreja. Amém? Agora, cuidar de muitas igrejas por aí, viu? Irmão, é questão de concordar, eu não concordo. Se no claro, já estou roubando, no claro,
Eu já vi gente querer passar a mão até na perna de uma jovem. Querer não, passar em São Bernardo do Campo. Ainda mais numa igreja escura, quase sem luz, preta, tudo escuro. Se o cara tiver a mão ligeira, hein? Se o cara tiver a mão ligeira, hein? Por que pintar de preto tanta cor? Não tem essa corzinha clara aqui? Não tem um azul claro? Não tem um branco? Reluz mais? Eu não concordo. Na igreja, não. Você é um particular seu. Eu não concordo pintar igreja de preto. Nem na frente eu não concordo. Nem na frente. Tem muitas cores de tinta. E preto parece mais treva, né? Eu não estou dizendo que ali é uma treva, não estou dizendo. Mas quem gosta do preto é as trevas, né? Sim, vamos aqui. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Aqui Paulo está dizendo, ele estava encarcerado em Coríntios, estava preso. Mas a palavra dele não era presa, não. Escrevia e mandava preocupado com as igrejas. Isso é que é um amor, irmão. Ele exortava também, porque o Senhor lhe deu o dom de amar, de exortar, para que a igreja não caísse no estado que se encontra hoje. Muitas igrejas fechando. As que não estão fechando, muitas com interesse em dinheiro. Paulo está dizendo assim, olha, é o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homem idôneo. É o que de mim tu ouviste, através de muita testemunha. Testemunha de quê? De Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um ladrão sem vergonha, não sei. Não. Paulo era homem de Deus e é homem de Deus. O que Paulo falava, Deus cumpria, porque era homem que temia a Deus e andava com Deus. Era homem que foi escolhido para ganhar os gentios, que sou eu, você e muitos, para Jesus. Se não fosse Jesus trazer Paulo para nós, entendeu? Paulo era o profeta, o apóstolo do gentio. A gentil somos nós. Confia-o, já na minha palavra, ele está dizendo aqui, a homens, olha, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. O que é idôneo? Paulo está dizendo aqui, confia-os, vocês que estão aí, a homens idôneos. Não é homem que está com o pé lá outro cá, não. Irmão, tem uns 3 que estão lá na igreja que não sei o que fazer, Jogar para fora da igreja eu não posso e não devo. Mas é uma brigaiada, uma ciumeira dentro da igreja na hora do culto. E bebida. Que eu digo assim, meu Deus. Tem vezes que é drogado. Eu digo, que situação. Quando me levanto lá, eles ficam quietos. Eu digo, começar assim, vou ter que chamar um camburão de polícia. Tem outro que fica pregando lá, revelando do primeiro banco até o fim. Onde tiver gente, está revelando. Uma vez ele revelou uma pessoa, a pessoa falou assim, eu não sou crente não, rapaz, eu estou aqui muito doido. O cara dizendo, eu digo, que visão, hein? Que visão, hein? Eu digo, para dessas brincadeiras, está caído. 4 meses caído. Porque brinca com Deus ninguém brinca. O espírito já tem saído.
O Espírito de Deus já tem ido embora. 4 em 4 meses, quando se levanta, eu disse, Jesus, segura ele. Segura ele aí, que eu sei que na minha vontade que ele ficasse direto, mas eu sei que ele passa 3 ou 4 meses. Quando passa 4 meses é um milagre. Mulher e homem também. Pior. É carta de... Vai lá pedir, abrir... o homem está longe da mulher, não sei o que. É carta de... não gosto nem de falar. Depois manda tirar a protetiva. Irmão, isso é falta de caráter, falta de moral, falta de respeito. Eu sou mais forte? Não, eu sou mais fraco de todo. É que eu luto contra a carne, contra pensamento, contra tudo. Eu tenho que lutar contra as hostes satânicas, contra tudo, irmão. As coisas de Deus, irmão. Minha neta, Emilinha, depois eu falo com você. Entendeu? Você entendeu? Uns batem a mão no peito, diz eu sou isso, sou aquilo, depois está lá o escândalo no meio da rua. Nunca diga você é isso e é aquilo, não. Quem é Cristo. Ele é tudo na tua vida e na minha vida. Eu posso dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é? Jesus. Então ele pode fazer tudo na minha vida. Você entendeu? E essas brincadeirinhas aí de... Eu vou brincar. Aí ele falou assim, confia em homens idôneos para ensinar, porque ele está ficando uma molecagem, uma brincadeira aí, Paulo falou, quis dizer isso aí, gente sem confiança. Olha, há mais de 2000 anos atrás, hein? E agora? Que tem igreja até de Satanás, tem igreja até do diabo. E igreja que diz ser de crente, já é do diabo. O diabo é quem governa. Agora, aqui, voltando aqui, idônea, para também ensinarem aos outros. Homens idôneos para também ensinarem aos outros a verdade da palavra, que é a doutrina santa. E disse, mas assim, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Eita, Paulo, ele estava preso aqui. Só vivia encarcerado, pelo amor de Cristo. Sofre, pois, as aflições. As aflições significam o quê? Depressão, angústia, tristeza. Como bom soldado de Cristo Jesus. Deprimido ali, trancado, sem fazer nada, açoitado. Depois o Senhor o tirava de lá. Ele ficava ali, ficava um bom tempo livre. Depois, outro carceramento. Por causa de quê? Por causa dos cristãos que estavam crescendo. Hoje em dia está ao contrário. Sofre, pois, a aflição para quê? Para segurar os verdadeiros crentes. Porque a igreja de Deus, em vez de aumentar, está diminuindo. A pessoa dizer, sou cristão. Cristão é sofrer a marca da cruz, é sofrer o sofrimento de Cristo, é andar verdadeiramente na presença de Deus. Hoje em dia a igreja virou até um lugar de um pastor se levanta lá para bater num presidente lá, que eu digo, Jesus, eu não estava lá, eu vi pela televisão, no Paraíba. E o dinheiro, um pastor ganhar 150 mil por mês, isso não é cachê, isso não é colaboração, isso não é contribuição. Que é isso, irmão? Isso é profissão. E na igreja não tem profissão, não. Profissional do ministério não existe, não. Vamos afirmar
para ficar mais forte e confiar no Senhor. E fazer que nem Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe a todos. E não vai entrar em política não, viu? Você mesmo, não vai entrar em política não. Senão você desvia de uma vez. Oremos ao Senhor. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças nós te damos, meu Pai, por mais uma noite que estamos aqui, em tua presença, te pedindo perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, nos dar a vitória, mais e mais, guardar nossa família em tuas mãos e nos dar a vitória em tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Dá-nos uma noite de descanso. Amém. Olha, na outra live que uma correção, na outra live que eu gravei, você não vê que eu falei assim, talvez alguém não compreendeu, falei assim, que a mãe de João era velha, que era prima de Maria, e Zacarias também já era velho. Eles não podiam ter João, não podiam ter filho. Aí eu falei logo assim, Abraão e Sara também já tinham uma idade avançada. Talvez vocês pensem que eu falei que Abraão e Sara era o pai de João Batista. Não. Quem era o pai de João Batista era Isabel e Maria também. Isabel e Zacarias. Sacerdote Zacarias. Era Isabel, a mãe, e o pai Zacarias. Porque Sara e Abraão foram o pai de Isaac, filho da promessa. Deus abençoe e uma boa noite de paz para todos. Amém?